Já abriram todos? Deuteronômio capítulo 10? Veja só, quando a gente chega nessa altura do ano, especialmente nessa reunião de passagem de ano, é muito comum a gente falar daquilo que nós esperamos de Deus para o próximo ano. Quando você conversa com uma pessoa que é da fé, você conversa com ela e ela vai dizer para você, olha, eu quero que nesse novo ano a minha família se converta, eu quero nesse novo ano que Deus me dê a direção para abrir o meu próprio negócio, até na área espiritual, né? Eu quero no próximo ano ser renovado, ser batizado com o Espírito Santo. Ou seja, a pessoa, ela tem como costume falar daquilo que ela espera de quem? De Deus. Mas dificilmente você conversa com uma pessoa e ela vai falar com você sobre o que Deus espera dela. Do que Deus espera dela para esse novo ano. Porque nesse pedido que você apresentou, você escreveu o que você espera dele nessa vigília, o que você espera dele no próximo ano, mas você já parou para se perguntar, o que é que Deus espera de mim nesse novo ano? O que é que Deus espera de mim nessa vigília? A Bíblia fala que quando o povo de Israel, eles chegaram diante da terra prometida, antes de entrar na terra prometida, Deus pediu que Moisés dissesse para eles aquilo que ele esperava daquele povo naquela nova fase. Porque ao entrar na terra prometida, imagine você, aquele povo viveu durante 400 anos na escravidão, não tinham, era uma nação de escravos, não tinha um nome de uma nação, não tinha uma terra que uma nação tem, não tinha vida que a vida de uma pessoa que vive numa nação tem. Deus tirou eles da escravidão, Deus levou eles até a terra prometida, mas antes de entrar, Deus disse assim para eles, versículo 12, agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que mais? Que andes em todos os seus caminhos, e o que mais? E o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a sua alma. Que guarde os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então, Deus estava dizendo para eles, diante daquela nova fase que eles iriam viver, eles sabiam que a partir daquele momento que eles entrassem naquela terra, que era uma terra fértil, que era uma terra boa, eles iam viver uma nova fase. Agora eles iam ter o nome de uma nação, eles iam ter uma terra, eles iam ter um exército, eles iam ter uma vida diferente. Era uma nova fase que eles iam entrar. Então, com certeza, eles esperavam que Deus, agora naquela terra, os abençoasse, que Deus os protegesse, porque pelo caminho, quem assistiu a novela Terra Prometida sabe que eles adquiriram muitos inimigos pelo caminho, nas batalhas que eles foram travando, tiveram que expulsar os moradores daquela terra prometida que eles entraram. Então eles sabiam que estavam rodeados de inimigos, e o que eles esperavam naquela nova fase? Que Deus os protegesse, eles esperavam que Deus os guardasse, eles esperavam que Deus abençoasse eles como uma nova nação. E então Deus disse, eu também espero, e eu espero de vocês essas três coisas. Amém? Agora, antes da gente falar dessas três coisas, eu dividi essa mensagem em três etapas. Eu quero falar o porquê que Deus pede essas coisas, o que Ele pede e qual o objetivo dEle ao pedir, ao esperar isso de nós. Amém? Quando a gente fala que Deus espera que nós o amemos, que nós venhamos temê-lo, que nós venhamos andar nos seus caminhos, por que que Deus pede? Repare, quando nós falamos de relacionamento entre duas pessoas, quando, por exemplo, você se casou, quando você começou um namoro, um noivado, você tinha
muitas expectativas acerca daquela pessoa. Não é assim? Sim ou não? Em qualquer relacionamento é assim. Você começa uma amizade, ou você começa um relacionamento amoroso, ou até mesmo uma relação comercial. Você entra numa sociedade, a expectativa é de ambas as partes. Não é só você que espera algo daquela pessoa, mas ela também espera de você. Se há expectativa apenas de uma parte, não há relacionamento. Se eu me casei com a minha esposa e só eu espero algo dela e ela não espera nada de mim, então não há relacionamento. Porque num relacionamento, há expectativa de quê? De ambas as partes. Então a primeira coisa que você tem que entender é que quando Deus pede algo, Ele pede porque Ele quer um relacionamento conosco. Deus não queria ser apenas um Deus para aquele povo. Quando Deus pediu, o que nós vamos ver aqui mais para frente, as 3 coisas que Ele pediu, Deus estava estabelecendo isso como uma maneira de se relacionar com aquelas pessoas. Então, quando Deus pede para você temer a Ele, quando Deus pede para você andar nos caminhos dEle, quando Deus pede para você amá-lo de todo o seu coração, é porque Deus não quer apenas ser um Deus para você, alguém que atenda às suas necessidades, alguém que você tem suas expectativas em relação a Ele, e Ele não pode exigir nada a seu respeito. Não, Ele quer mais do que isso, Ele quer ter um relacionamento conosco, Ele quer ter uma relação de pai e filho, Ele quer ter uma relação conosco, onde Ele possa ser muito mais do que apenas um Deus, mas um pai, um amigo, um companheiro. Entende sim ou não? Deus estava dizendo para aquelas pessoas o seguinte, que agora, diante de tudo que eles estavam para viver, aquela nova fase, que Deus queria ser mais participativo na vida deles. Então é isso que você tem que pensar nesta vigília. Eu não posso, nesse próximo ano, continuar tratando a Deus apenas como alguém que tem a solução para os meus problemas. Eu preciso também saber qual é a expectativa dele a meu respeito, para que assim como eu espero coisas dele, eu possa também atender às coisas que ele espera de mim. Eu não posso ser egoísta de apenas nessa vigília pensar no que eu espero dele. Eu preciso também saber o que ele espera de mim nesse novo ano. O que ele quer que eu faça? Quem ele quer que eu me torne? Como ele quer que eu haja nesse novo ano? Porque as coisas que eu espero dele, eu já apresentei. Mas e o que ele espera de mim? Você já fez essa oração? Você já se perguntou? O que é que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer de mim? Porque relacionamento é isso. É você dizer o que você quer dele, daquela pessoa, mas também está disposto a fazer o que a pessoa espera de você. Amém? Então esse é o porquê. Ele pediu, ele esperava aquelas coisas, por quê? Porque ele queria ou porque ele precisava? Não, porque ele quer um relacionamento, comunhão conosco. Amém? Agora vamos ver então quais foram as 3 coisas. Ele diz, versículo 12, vocês estão conseguindo me ouvir bem com esse barulho todo? Ouvem bem? Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus. Qual é a primeira coisa? Temas, ou seja, temor. O que é o temor? Temor, no nosso português, no nosso idioma, ele tem 2 significados. Ele tanto significa respeito, como também medo. Mas nesse caso aqui, eu não acredito que Deus, ele exija que nós venhamos ter medo dele. Eu penso que quando ele pede para que nós venhamos temê-lo, ele está dizendo que ele espera respeito, ele espera consideração, ele espera reverência, porque é isso, por exemplo, que um pai quer dos seus filhos. Você tem filhos? Quem tem filhos aqui? Quando você dá uma ordem, ou você pede algo para um filho, você quer que ele faça por medo, ou por consideração ao senhor ou à senhora? Não é assim? Então, quando você pede respeito àquele seu filho,
Quando você diz, por que você não me respeita? Você está dizendo isso por quê? Para o mal dele? Não, você está dizendo isso porque você sabe que a única maneira de você ajudar ele, é ele o quê? Te respeitando, te considerando, porque se ele não considerar você como pai, você não poderá ser um pai para ele. Se ele não considerar você como um líder, você não vai poder liderá-lo. Então, quando Deus pede respeito, Ele pede justamente por isso, porque Ele quer, para que Ele possa ser o nosso pai, Ele tem que ser considerado como pai. E como está escrito lá no livro de Malaquias, no capítulo 1, quando Deus fala para o povo que desrespeitava Ele, que estava desrespeitando, Deus disse, se eu sou o Senhor, onde está o respeito comigo? Se eu sou o pai, onde está a honra para comigo? Porque as pessoas chamam Deus de pai, chamam a Deus de Senhor, mas não o tratam como Senhor. A mesma coisa aconteceu quando alguns religiosos se dirigiram a Jesus dizendo, Senhor, Senhor, e Jesus disse o que para eles? Por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu vos mando? Em outras palavras, vocês me chamam de Senhor, mas não me tratam como Senhor. Então, consideração. Aí eu me dirijo a você que já é uma pessoa da igreja. Eu me dirijo a você que está aqui. Essa não é a sua primeira vigília de passagem de ano. Você já está 10 anos, 15, 20 anos na igreja. Aí eu pergunto para você, aonde que você pode, ou onde nós podemos melhorar o nosso temor para com Deus nesse novo ano? Aonde nós temos falhado no temor, no respeito, na consideração para com Ele? Porque quando a gente fala de temor a Deus, como eu posso respeitar alguém que eu não vejo? São nos detalhes. A maneira com que você vem para a reunião, a maneira com que você busca Ele, a maneira com que você faz os seus votos para com Deus, o seu comportamento, as suas atitudes, tudo isso mostra respeito ou não. Então, há um risco, há um perigo muito grande de, com o passar do tempo, a pessoa ir relaxando. Porque no primeiro amor, ela teme a Deus, ela tem um respeito tão grande que ela tem medo, não é medo, mas é uma consideração tão grande que ela não aceita a mínima falha. Quando ela comete um erro, por menor que seja, ela já pede perdão, ela já se conserta, mas com o tempo, isso vai se esfriando e a pessoa vai começando a já não respeitar, não considerar mais como ela considerava antes. Entende, sim ou não? A você que está aqui pela primeira vez, ou que está aqui afastado, pense nisso, porque talvez você respeita tanto os seus compromissos, respeita tanto os seus deveres na vida secular, e Deus, Ele espera que, no mínimo, você tenha tanto respeito a Ele, quanto você tem com as coisas que você tem lá fora. Mas, às vezes, tem pessoas que elas têm mais temor para com os outros do que para com quem? Com Deus. Então, Deus, Ele diz, é isso que eu espero, que temas. Essa é a primeira coisa. Qual é a segunda? E que andes em todos os seus caminhos. Veja, vamos pensar comigo. Se Deus está dizendo para nós andarmos no caminho dEle, é porque existem outros caminhos. Então, quais são os outros caminhos? O caminho da facilidade, o caminho dos prazeres, o caminho da desobediência, o caminho do orgulho. Deus está dizendo para nós, existem vários caminhos, e o que eu espero é que vocês andem no meu caminho, nos meus caminhos. Lembra do que Jesus falou sobre os dois caminhos? Quando Jesus disse que há um caminho largo e espaçoso, que conduz à perdição, e há outro caminho estreito, que é o caminho difícil, que é o caminho que conduz à salvação. Qual desses dois você acha que é o caminho de Deus? O espaçoso, que a pessoa
ela faz o que quer, que ela vive como ela quer, que não tem compromisso nenhum em relação à sua vida com Deus, ou é aquele caminho de renúncia, de sacrifício, o caminho que Jesus trilhou, traçou, quando esteve aqui em forma humana. Esse é o caminho de Deus. Quando a gente, por exemplo, convida as pessoas para uma reunião como essa, quando a gente fala para as pessoas sobre ter uma vida comprometida com Deus, muitas pessoas não querem isso, porque elas não querem se comprometer, elas não querem ter compromisso. Eu me lembro de uma vez que eu evangelizei uma pessoa, e a pessoa disse isso exatamente com essas próprias palavras: olha, um dia eu vou, tá? Porque eu não quero ter compromisso. Então, a vida com Deus é uma vida de compromisso, e Deus espera isso. Deus espera isso de nós, que nós andemos no caminho o quê? No caminho dele. Então, volto a me dirigir a você que está aqui, que já é da igreja. Qual é o caminho que você tem andado? Não pense você que por você estar na igreja, você está no caminho de Deus, porque nem todos que estão na igreja andam nos caminhos de Deus. Você há de concordar comigo que há pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, elas andam nos caminhos do mundo. E talvez hajam pessoas aqui que estejam divididas. Ao mesmo tempo que você quer andar no caminho de Deus, você não quer deixar de andar no caminho do mundo. Então Deus está dizendo que Ele espera para o próximo ano que você tome a decisão de andar onde? No caminho dele. Amém? E qual é a terceira e última coisa? Que ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a sua alma. Amém? Olha, Deus, Ele deixa bem claro, não basta amá-lo, não basta servi-lo, porque a intensidade do que nós fazemos para Deus faz diferença. Se você sair agora, lá no meio daquela festa, e perguntar para qualquer pessoa, quem ama Deus? Qual você acha que será a resposta? Todos vão dar um sim enorme. Mas, quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, como Jesus disse, com toda a alma, com todo o entendimento, de todo o nosso coração, nós o servimos. Lembra quando você começou a namorar, ou quando você começou no seu relacionamento, você queria estar com a pessoa todo o tempo, não era assim? Sim ou não? Você que já é casado, você começou a namorar, às vezes você namorava só o fim de semana, mas você queria, se pudesse, estar todos o quê? Todos os dias. É ou não é verdade? Sim ou não? Como é que uma pessoa, por exemplo, diz que ama a Deus de todo o seu coração, mas vir à igreja é uma briga para ela? Faz sentido? Como que uma pessoa diz que ama a Deus e às vezes a pessoa, ela chega de um outro país, vem para um outro país, quando a pessoa, ela ama a Deus de todo o seu coração, a primeira coisa que ela se preocupa, será que tem igreja naquele lugar? Ela procura saber o endereço de onde é. Ela como já aconteceu de pessoas, ainda estando em outro país, entrar em contato conosco, saber onde a igreja está, para só depois ela tratar das coisas pessoais dela. Mas o que a gente vê, na maioria das vezes, é o contrário. A pessoa vem, primeiro ela quer se estabilizar, ela quer ver tudo que tem que ver. Depois, ela procura saber se há uma igreja para ir lá buscar Deus. Eu não quero dizer que a pessoa não vai trabalhar, que a pessoa não vai correr atrás de uma casa para morar, ou um trabalho para sustentar, porque sem isso ela não vai sobreviver. Mas a gente vê nos mínimos detalhes o quanto a pessoa, ela realmente é comprometida com a sua fé, o quanto a pessoa é realmente comprometida com a sua comunhão com Deus. Percebe a diferença, sim ou não? Por isso eu estou dizendo para você pode não fazer diferença, mas para Deus, a intensidade de quanto você o ama faz diferença. A intensidade faz diferença. Por isso ele diz que é de todo o coração. Amém? E aí, para finalizar, vem a terceira coisa que eu quero dizer. Para quê? Para que Deus pede tudo isso? Qual é o objetivo dele? No último versículo ele diz que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno
Leia em voz alta. Para o teu bem. É para o nosso bem que Ele espera isso. Ele espera nesse novo ano que você tema Ele, que você ande nos caminhos dEle, que você o ame e o sirva de todo o seu coração, para o nosso bem, para o nosso próprio bem. Amém? Quando você pede que o seu filho lhe respeite, quando você pede que o seu filho lhe obedeça, quando você diz para o seu filho qual o caminho que ele deve seguir, você está dizendo isso porque você precisa? É porque você precisa que ele te respeite? Você precisa que ele te obedeça? Não. Quem é que precisa? É Ele. E quando Deus nos pede para amá-lo de todo o nosso coração, para servir a Ele e para andar nos caminhos dEle, é para o nosso próprio bem. Porque você vai viver muito melhor amando e servindo a Ele de todo o seu coração. Você vai viver muito melhor andando nos caminhos dEle. Você vai viver muito melhor temendo a Deus do que de outra forma. Então, tudo que Deus está a pedir é para o nosso próprio bem, porque Ele nos quer bem. Quando Deus falou isso para o povo de Israel, naqueles dias, antes de entrar na terra prometida, Deus estava pedindo e dizendo para ele que esperava aquelas coisas para o próprio bem deles. E se Deus está falando isso para nós, é para o nosso próprio bem. Você vem hoje esperando muitas coisas de Deus. Deus está dizendo para você apenas o quê? 3 coisas. Eu só espero 3 coisas. Que você me tema, que você ande nos meus caminhos, que você me ame e me sirva de todo o seu coração. Então, nessa oração que nós vamos fazer, não é só agradecer a Ele por este ano que passou, mas a maneira mais correta de você agradecer a Ele, é você dizer a Ele: Senhor, eu estou disposto a atender aquilo que o Senhor espera de mim. Eu quero temer ao Senhor mais do que eu venho temendo nesses anos todos. Eu quero andar mais ainda nos seus caminhos do que eu já andei até agora. E quero amá-lo e servi-lo de todo o meu coração. Não só neste novo ano, como nos próximos anos a partir de hoje. Amém? Se é isso que você deseja, fique de pé, por favor.